Olá, família Terra Vista, tudo bom? Meu nome é Lucas Arnaud, estamos aqui com mais uma aula de História Geral e hoje você vai aprender sobre a crise do feudalismo, que também é chamada de crise do século XIV. E depois da mágica da nossa edição, do nosso editor, a gente vai apresentar um quadro sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Tudo bem? É importante para a aula de hoje você compreender que foi durante a Baixa Idade Média, período que vai do século XI ao século XIV depois de Cristo, acontece uma desarticulação feudal. Então aquela sociedade baseada exclusivamente, ou quase que exclusivamente, na produção servil, produção de bens materiais através da mão de obra servil, de relações de suzerania e vassalagem. Esse mundo feudal começa a ser desarticulado. Que fatores levaram a essa desarticulação? Primeiro, por exemplo, as cruzadas, com a inauguração de rotas comerciais, as inovações tecnológicas que fizeram com que os feudos, os senhorios, ficassem muito grandes, contingentes populacionais muito grandes, muito vastos. Pessoas tinham que sair desses senhorios porque estavam lotados e ocupar áreas nos arredores das cidades, eram os burgos, começam a nascer os burgueses. Toda essa mudança, essas transformações são basicamente a desarticulação do mundo feudal, que sofrerá um golpe no século XIV. Uma crise muito forte vai atingir essa sociedade. Crise essa que tem três motivos, três fatores principais: a peste, a fome e as guerras. Você vai perceber que eles estão entrelaçados. Por exemplo, a peste negra, que foi responsável por dizimar 1/3 da população europeia, ela gera morte, é óbvio, as pessoas morrem, principalmente os camponeses, que não vão mais produzir alimentos. Logo, vai haver fome. Se as pessoas estão com fome, vão morrer também, por tabela. E mais do que isso, como os senhores feudais estão sempre na conquista de novas terras, eles precisam agora de mais camponeses, de mais terras para plantar. Então as guerras entre os senhores feudais aumentam. Os servos também vão ser superexplorados. Serão superexplorados porque não tem como você conseguir produzir da mesma maneira do que antes. Você tinha 100 servos para produzir 200 sacos de batata. Agora você tem menos servos e você vai continuar explorando esses servos para produzir os mesmos 200 sacos de batata. Então a exploração servil também vai fazer parte desse contexto de guerras. É por isso que uma figura que até então estava um pouco afastada na Alta Idade Média, ela vai começar a aparecer com força e vai cada vez mais aumentar o seu poder. É a figura do rei. O rei que nunca deixou de existir na Alta Idade Média, durante a Baixa Idade Média e o finalzinho dela, vai começar a ganhar uma importância cada vez maior. Então agora, na nossa mágica, a gente vai perceber como é que um rei conseguiu aumentar o seu poder a ponto de formar um Estado nacional, concentrar poderes e terras para garantir uma uniformidade nacional. Edição, por favor, a nossa mágica. Agora a gente vai continuar analisando a formação dos estados modernos. Ah, Lucas, como é que do nada agora veio um Estado Nacional moderno? Antes era sociedade feudal e agora não é mais? Calma, tudo é um processo histórico e geralmente lento, devagar, demora a acontecer. Para entender isso aqui, vamos relembrar como é que era a lógica na política feudal. Havia na sociedade uma relação de suzerania e vassalagem, na qual uma troca de fidelidade entre ambos era o que sustentava essa relação. O suzerano e o vassalo tinham que um jurar fidelidade para o outro. Então, quando um pedia ajuda, o outro necessariamente tinha que ajudar. Isso valia tanto para o suzerano quanto para o vassalo. O que começou a acontecer? Como na Baixa Idade Média, no finalzinho dela, com a crise do século XIV, os senhores feudais começaram a perder servos, começaram a perder terras, as guerras começaram a aumentar e as revoltas camponesas também começaram a aumentar. Esses senhores feudais começam a pedir ajuda para o rei. E como eles tinham uma relação de vassalagem, o rei, de uma certa maneira, tinha que ajudá-los. Então, o que muitos senhores feudais preferiram? Conceder de volta o poder para o rei em troca de ajuda na proteção do seu território, do seu senhorio.
Então, com o passar do tempo, os reis foram acumulando esse poder dos demais senhores feudais. Então, se você perceber, uma das primeiras e centrais características de uma sociedade moderna, de um Estado moderno, é exatamente a centralização do poder nas mãos do rei. Os senhores feudais vão começar a pedir tanta ajuda, mas tanta ajuda, que o rei vai, começar a centralizar o poder nas suas mãos. E através disso, ele vai promover significativas mudanças para a nova sociedade que está surgindo. Esse mundo moderno, a sociedade feudal está ficando para o passado e uma nova sociedade mais atrelada economicamente a um protocapitalismo e uma intervenção do Estado na economia começa a surgir, começa a emergir. Então olha que mudanças o rei vai começar a propor para essa nova sociedade. Uma moeda nacional, uma moeda única. Na época medieval, cada feudo, cada senhorio, melhor dizendo, adotava a sua própria moeda, né? Em um lugar era prata, o outro era ouro. Quando o rei vem e unifica, isso facilita a circulação de moeda. Para a burguesia nascente, comerciante, é ótimo. A burguesia adora essa moeda nacional. E também a unificação de pesos e medidas. Se você fosse trocar a moeda em um senhorio, você trocava essa moeda, vamos supor, por 5 sacos de arroz. Você ia para um outro senhorio e trocava esses 5 sacos de arroz por um número diferente de moedas. Então os pesos e medidas nos senhorios eram diferentes. Isso prejudicava a economia para os burgueses, para a burguesia. O que o rei vai fazer agora? Vai unificar os pesos e as medidas, vão ser todos uma coisa só. Vai facilitar mais uma vez a vida para a burguesia. Também será montado um exército regular e profissional. Isso é um dos pontos cruciais do Estado Nacional. Se você lembrar, na época medieval, quem tinha a função de fazer a guerra, quem guerreava, eram os nobres. A nobreza era a detentora do saber da luta. Era responsável por guerrear e conquistar territórios. Na Idade Moderna, essa nobreza, ela perde o seu caráter guerreiro. E, cara, isso é muito presente em filme. Se você olhar um filme da Idade Medieval, você vai ver que o rei tá no campo de batalha, afinal de contas, o rei é um nobre. Ele tá lá no campo de batalha insuflando as tropas para cima deles, vão atacar e destruir o nosso inimigo. E os nobres, né, vassalos do rei, estão lá lutando junto com ele. Na Idade Moderna, isso começa a se modificar. O rei não é mais aquele rei, né, guerreiro. Esse caráter guerreiro se perde, porque agora ele não precisa mais pagar mercenários para lutar para ele. Existe um exército regular que está sempre ali à disposição e profissional. Os caras recebem dinheiro. O Estado vai bancar soldados. O nobre, portanto, não precisa ser mais aquele nobre guerreiro. O nobre vai mudar de função na Idade Moderna. Se na Idade Média o nobre era um ser guerreiro, na Idade Moderna ele vai começar a fazer parte de uma burocracia estatal. Por exemplo, um prestador de serviços para o rei. O cara que cobra impostos em nome do rei, né? Se você pensar na época das grandes navegações, são as pessoas que prestam serviços escrevendo cartas para o rei. Então essa burocracia estatal que está nascendo agora são, na verdade, os antigos nobres que perderam a sua função guerreira. Tranquilo? E para fechar, tem também a língua nacional. Uma língua única, né? Se não uma língua só, né? Um conjunto de línguas que consiga estabelecer uma identidade para aquela nação, aquele país que está surgindo. É claro que a formação dos Estados modernos não foi igual em todos os lugares. Teve pequenas variações. Em Portugal, você tem a Revolução de Avis, que conseguiu consolidar o Condado Portucalense. No caso da Espanha, com a Guerra de Reconquista ao expulsar os muçulmanos no ano de 1492. Você tem também França e Inglaterra, que conseguem surgir em decorrência da Guerra dos 100 Anos. Mas essas consequências da Guerra dos 100 Anos possibilitaram a formação do Estado moderno francês e do Estado moderno inglês, que dentro dele teve uma disputa interna, né? A Guerra das Duas Rosas, a família York e a família Lancaster. Então essa formação dos Estados modernos, ela é variada.
tá? Ela não aconteceu ao mesmo tempo em toda a Europa. Cada país acabou tendo a sua especificidade. Tudo bem, galera? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau. Um forte abraço.